Bom dia, irmãos. Mais uma vez, estamos com um culto online. Mas já estamos próximos de fazermos o nosso culto presencial. Nós mesmos aqui em Nova Cidade estamos providenciando aquela questão dos termômetros, máscara, álcool em gel, a questão da distância, orientações, estamos comprando até material para fazer uma transmissão para os irmãos, enfim. Estamos caminhando, estamos nos colocando numa posição onde a gente possa dar toda a assistência para a nossa igreja. Mas, por enquanto, nós ainda estamos com esse culto aqui, online, sem ninguém aqui na igreja, a não ser nós mesmos, da técnica, os irmãos aqui da área do louvor, enfim. Mas estamos bem próximo da gente encerrar esse ciclo. Vamos orar e abençoar esse culto? Nós queremos nesse momento, Senhor, colocar diante de Ti, da Tua presença, a bênção do Senhor sobre nós é o que nós precisamos. Necessitamos que o Teu Espírito Santo possa agir no nosso meio, ministrar nesse lugar, porque nós nos colocamos disponíveis ao Senhor e declaramos esse culto abençoado. Oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, que bom estar mais uma vez com você, querido, aí juntinho na sua casa. Vamos glorificar e entoar o nome do Senhor, dizer que Ele é digno da nossa vida, Ele é digno dos nossos projetos, dos nossos sonhos, Ele é digno, tudo é para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Senhor, Tu és digno de tudo, Deus. Tudo, nada rouba a Tua glória, Senhor. Nada pode roubar a Tua glória, Senhor. Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus fiel, amigo, incomparável. Oh, Senhor, abre, Senhor, nossos corações. Vamos declarar digno. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida,
amor, é o teu amor que nos alcança e que nos transforma. Oh, por isso que nós somos apaixonados pelo teu amor, por esse Deus que é lindo, 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 porque o teu amor nos transforma, o teu amor nos faz a cada dia melhores para o Senhor. É por isso que nós não podemos cansar de orar, nós não podemos cansar de buscar ao Senhor, porque quanto mais buscamos, quanto mais queremos que a nossa vida esteja no seu fundamento, mais parecido com o Senhor ficamos. Oh Senhor, nós não queremos parar. Aleluia, aleluia. Quem Tu és e enche o nosso coração, Senhor. Esse é o tempo, Senhor, que o Senhor tem nos mostrado quem o Senhor é. Oh, Senhor, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Oh, Pai, recebe o nosso louvor. Recebe o nosso louvor, oh Pai. Oh, nós queremos estar perto de Ti todos os dias, ó Pai. Nós estamos aqui com um propósito, Senhor, de estar perto do Senhor, de engrandecer o Teu reino, Senhor. Oh, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Não abrimos mãos de estarmos aqui, de buscarmos a Tua vontade, de buscarmos o Senhor, de estar perto de Ti. Não abrimos mão disso, Senhor. Não abrimos mão do Seu ensinamento, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos Te sentir, Te sentir. Oh! Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
contemplar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é por isso que nós queremos te dar o nosso louvor, nossa honra a ti, porque só tu és digno de receber. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra e te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. te damos honra, honra. Te damos honra, Oh meu Deus, te damos glória. teu é o poder, Teu é o poder, pra sempre, amém. então vem. Incendia meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem Me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. eu quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos contemplar a tua glória, a tua presença, porque é ela que nos dá força, que nos abastece, que nos ajuda a viver e a nos mantermos de pé. Queremos, Senhor, tanto viver debaixo dessa glória de dia e de noite, de dia e de noite. Obrigado, meu Deus, por esse tempo de honra e de louvor na tua presença. Nós oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, mais uma vez. Você, por acaso estiver chegando agora, recebe aí o nosso bom dia. Irmãos, nós já estamos bem próximo de estarmos fazendo nossos cultos presenciais, por tudo que a gente tem visto e ouvido por aí. Mas nós estamos em contato permanente com os bispos que têm nos orientado. Mesmo que você diga, mas esse domingo já tem igreja que está fazendo culto, ou no próximo domingo, aguarde, porque já estamos nessa reta final, nessa contagem regressiva. Daqui a pouco nós teremos as coisas funcionando. Não, normalmente vai ser um novo normal, né? Mas nós estaremos dando toda a orientação daqui, desse púlpito, e informando aos irmãos como vai se processar. Já estamos providenciando, vamos comprar, na verdade já foi comprado, estamos aguardando a chegada, né? Daqueles termômetros de testa, as máscaras, o álcool em gel, todo esses acessórios, né? Esses insumos, essas particularidades para fazer o culto funcionar. Então, aguarde, porque também nós estamos nos
organizando para isso. Estamos aguardando alguns detalhes para que a gente possa estar fechando toda essa questão aí de nós retornarmos com os nossos cultos. A oração da madrugada, irmãos, veio para ficar na nossa igreja. Eu só não imaginava que exatamente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, esse tempo onde os irmãos estão em casa, eu só não imaginava que a oração da madrugada fosse implantada da forma como está sendo implantada na nossa igreja. Nós só podemos dizer, obrigado Marcos, nós só podemos dizer o quanto Deus está movendo no coração dos nossos irmãos. Eu tenho visto, por exemplo, casais, como é o caso do Antônio e a Irani, fazendo a oração da madrugada, os dois iam lá e postando a imagem deles. E tem irmãos, tem casal também que não está postando, mas está fazendo a oração da madrugada. Luciana e a Patrícia estão fazendo a oração da madrugada, mas não está fazendo essa postagem. E os Aneves de grupo, tem Aneves de grupo que está todo dia fazendo a oração da madrugada. Irmãos, eu não imaginava, como eu disse, que seria nesse tempo. Eu estou muito feliz de ver cada vez mais o número de irmãos que estão entendendo que a oração não é acessório na nossa vida, mas a parte principal da nossa vida com Deus, e Deus está nos juntando nesse propósito da oração da madrugada. O que nós vimos lá na Coreia foi uma igreja viva, né? Nós vimos lá uma igreja que ora de madrugada, vimos lá irmãos que oram de madrugada. Então, o que eu tenho a fazer, a não ser dizer para você, vem com a gente. Vem construir a sua vida com oração. Vem estar conosco, se unindo nessa oração também, na oração da madrugada. E eu digo para você, primeira coisa que você pode fazer, entra no relógio de oração. Porque quando você entra no relógio de oração, você assume um compromisso de hora. E isso é tudo que nós precisamos, isso alavanca, isso ajuda. Entra no relógio de oração, e se você estiver na oração da madrugada, obviamente você já está no relógio de oração, né? Teoricamente você está cobrindo até 2 horários, porque normalmente a oração da madrugada passa até de 1 hora, né? Orando. Então, você entrando no relógio de oração, faça parte, junto conosco, do relógio de oração. Olha, a nossa leitura bíblica de amanhã, segunda-feira, é Atos 27, e Atos vai até 28. Então, olha, segunda e terça-feira, a gente encerra a leitura de Atos. E nós vamos dar um salto, aí nós vamos para o livro de Tiago. O livro de Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Provérbio é sabedoria do Antigo e Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Nós vamos dar um salto em todas as cartas paulinas e vamos pegar os apóstolos aí, Tiago, aí vamos pegar Tiago, Pedro, João, Judas, nós vamos pegar toda essa parte aí. Então fiquem atentos que depois de Atos nós estaremos com o livro de Tiago, que já na próxima semana, a partir de segunda-feira, na quarta-feira a gente já inicia a leitura do livro Tiago 1. Dízimos e ofertas, irmãos. Bom, a igreja está aberta aqui de 9 da manhã a 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Você pode trazer, obviamente, pessoalmente, vir à igreja e trazer o seu envelope de forma presencial. Aqui, obviamente, temos os envelopes para você fazer o preenchimento, como a transferência que alguns irmãos têm feito, como está aí na tela, você está vendo o Banco Itaú e o Bradesco, é onde as transferências estão sendo feitas, ou você, como nós falamos, pessoalmente, você pode trazer o seu envelope aqui. Nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, você que fez a transferência, ou você que vai fazer a transferência, você que durante a semana trouxe aqui, a gente faz uma oração, mas nós vamos orar agora por esses dízimos e ofertas, e vamos também ter uma pequena palavra, pequena oração também pelo nosso Brasil. Vamos orar então? Senhor Deus, nós abençoamos esse momento, declaramos em nome de Jesus Cristo todos os recursos da tua casa guardados, protegidos em ti, de todo desperdício, de toda falta, ó Deus, de sabedoria. Nós declaramos a unção, a graça do Senhor, nos guiando, nos dirigindo, para que esses recursos sejam multiplicados e nós possamos, Senhor, realizar tudo que precisa ser feito na tua casa, mesmo nesse tempo, ó Deus, de dificuldade que a sociedade brasileira está passando. Nós declaramos honras e glórias ao Senhor, honras e glórias à tua igreja, porque o Senhor sempre sustentou
a tua casa e a tua igreja, e nós oramos, abençoando a vida dos teus filhos, para que jamais falte pão à sua despensa, para que jamais falte, ó Deus, a providência divina na vida dos meus irmãos, bem como na tua casa também. Abençoamos a nossa nação brasileira, que está passando por um momento muito sério de turbulência política, e nós declaramos o Senhor assumindo o controle da nossa nação, o Senhor Jesus Cristo tomando conta da nação brasileira, para que nós possamos viver tempo de paz e de tranquilidade, como está registrado no livro de Timóteo. Nós abençoamos a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu ainda quero fazer uma oração e lembrar que nessa quarta-feira agora que passou, no dia 17 de junho, essa quarta-feira passada, a Rosana e Eziel fizeram 25 anos de casados. Então nós estaremos orando por essas bodas de prata. Algumas pessoas têm feito assim aniversário, uma coisa muito íntima, alguns comemorando até de forma online, por videoconferência, porque não está podendo ter essa aglomeração. E nós vamos orar agora e abençoar aí esse casamento, esses 25 anos de casado, a bodas de prata de Rosana e Eziel. Vamos orar então? Senhor, nós abençoamos a vida dos teus filhos nesses 25 anos de casamento. Continua mantendo, ó Deus, a tua mão para sustentar essa vida matrimonial, concedendo uma renovação, ó Deus, pelo teu Espírito. A bênção dos céus, a bênção matrimonial, a bênção do Senhor, a bênção de unidade, possa cada vez mais Rosana e Eziel e Rosana serem um só, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos, Senhor, esse matrimônio, para que sejam multiplicados esses anos, e a alegria do Senhor jamais falte na vida desse casal. Nós oramos a Ti, abençoando também os seus filhos, a Milena e o Lucas, em nome de Jesus, toda essa família guardada e protegida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós temos agora uma pequena surpresa. Nós preparamos um vídeo para retratar a nossa saudade desse tempo, 3 meses de ausência, de culto presencial. Então, realmente dá aquela saudade de estar com os irmãos, de ver os irmãos, da comunhão, de ver as crianças, de ver as pessoas se movimentando aqui. Então, eu quero falar com você, chama o pessoal aí, chama seu filho para estar junto, para que a gente possa então mostrar esse vídeo. Nós vamos passar esse vídeo agora, o título é Saudade dos Irmãos. Então, pode entrar o vídeo aí, vamos assistir esse vídeo agora. Tantas viagens que faço ou já fiz, deixando aqui e ali, em cada lugar, tanta gente feliz. Eu tenho muitas saudades, porém na verdade o que eu quero é voltar, e junto com os meus irmãos na congregação ao Senhor adorar. Quero rever vocês, meus irmãos, outra vez, apertar suas mãos. O nosso amor não se desfez, eu quero cantar com vocês outra vez. Fotografia da recordação, o rosto de cada pessoa, amiga e boa de cada irmão. O tempo passa, é verdade, mas nossa amizade tão linda se faz. Nada destrói este amor que nasceu no Senhor e não finda jamais.
participei. Pelos rincões mais distantes, um povo vibrante por lá encontrei. Ao Deus da glória eu peço um novo regresso entre meus irmãos. A todos quero abraçar, ao Senhor adorar de todo o coração. Quero rever vocês, meus irmãos, outra vez, apertar suas mãos. O nosso amor não se desfez. Eu quero cantar com vocês outra vez. Que saudade gostosa, meu Deus, de ver aí toda essa turma, todo esse movimento. Você viu imagem aí de quantos grupos ao longo dessa nossa trajetória, os movimentos, as festas, os nossos encontros, e como isso dá saudade, como dá saudade dos nossos irmãos. É gente nossa, é a nossa história. Na verdade, temos apenas 5 anos, mas que a gente já tem construído não só essa história de 5 anos aqui. Na verdade, a nossa história se perpetua já de muito mais tempo antes mesmo de nós estarmos aqui em Nova Cidade, né? Ok, apenas uma última informação, irmãos. Mesmo que você esteja vendo cultos voltando por aí, não fique ansioso, aguarde um pouquinho, tá? Mais um reforçozinho para falar com você que nós estamos atentos a isso, ok? Vamos ministrar então a palavra do Senhor? Nós vamos falar de uma igreja, mas muito poderosa. Você vai entender isso que eu estou falando. A igreja de Éfeso, no capítulo 19 de Atos, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos ler um texto do verso 1 ao verso 7, mas depois a Bíblia vai ficar na sua mão. Depois, até o verso 20, vai depender de você ter a sua Bíblia na mão. E com certeza, quando você ouve a palavra e você lê, você consegue reter melhor aquilo que você está lendo. Então eu aconselho a você estar com a sua Bíblia na mão. Nós vamos falar dessa igreja de Éfeso, no capítulo 19. Irmãos, você vai observar ali que igreja poderosa. Nós já falamos da igreja poderosa em Jerusalém, já falamos da igreja poderosa em Antioquia, e a próxima igreja poderosa é essa igreja de Éfeso. Pena que no Apocalipse essa igreja é mencionada como uma igreja que posteriormente ela deixa de existir, e a gente não sabe como uma igreja que teve tanta manifestação do Espírito Santo de Deus, um dia deixou de existir. É como se, imagina, uma igreja que você conheça, ou até mesmo Nova Cidade, um dia fechar as portas. Por quê? Porque ela deixou de honrar ao seu Deus. Mas nós vamos ver aí, nós vamos falar dessa igreja. O apóstolo Paulo ficou nessa igreja por 3 anos, e diz que ele todo dia ministrava a palavra. Gente, nos dias de hoje, a gente vai dizer que tinha culto todo dia. Agora você imagina um culto com o pastor Paulo, com o pastor Paulo de Tarso. Imagina um culto de um homem cujo avental, porque ele era trabalhador, ele era fazedor de tendas, então ele tinha sua atividade. Então imagina ele com o seu lenço e seu avental, e as pessoas pegavam lenços e aventais, levavam, e a Bíblia diz que as enfermidades, esse que está o texto bíblico, as enfermidades fugiam das pessoas, e os espíritos malignos, os demônios, se retiravam por causa de um lenço e um avental que o apóstolo Paulo não orava, levava. Gente, que poder é esse? Agora você imagina um culto sendo ministrado com um pastor desse. Um homem que mais revelação teve de Deus em toda a história foi o apóstolo Paulo. Imagina esse homem fazer culto todo dia. Era assim a igreja de Éfeso. Então dá para se esperar o que aconteceu nessa igreja? 19, de 1 a 7, nós vamos ler aqui, e posteriormente precisa de você estar com a sua Bíblia na mão. Então vamos lá. Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E essa é a chegada de Paulo a Éfeso. Chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura,
o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Senhor, nós abençoamos a ministração da Tua palavra e pedimos, ó Deus, que tão grande bondade venha sobre nós, que o Teu Espírito vindo sobre nós possa ampliar o nosso entendimento e principalmente sermos tocados poderosamente pelo Teu Espírito Santo através da ministração da Tua palavra. Por isso, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, abrimos as nossas emoções para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar sobre nós. E nós oramos agradecidos e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, eu aconselho você a ter sua Bíblia aí aberta, tá? Isso vai facilitar. Aqui nesse ponto, até o verso 7, começa aqui um grande capítulo na história da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega em Éfeso e encontra alguns discípulos, como nós lemos aí, 12 na verdade, e descobre que eles tinham sido batizados no batismo de João. Então Paulo batiza no batismo de Jesus, o batismo nas águas. Então o apóstolo Paulo faz o batismo nas águas, e eles nem sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 discípulos, e eles então são batizados com o Espírito Santo, e já começam a profetizar, e a falar em línguas, e esse é o início. Imagina, Paulo chega em Éfeso, e já começa com esse rebuliço aí, na vida de 12 homens. E é uma linda história que nós vamos ler aí, que ele viveu há 3 anos aí nessa... o capítulo 19 é a chegada dele, o capítulo 20 é a despedida. O capítulo 20, mais para o finalzinho, a gente vê que o apóstolo Paulo chega em Mileto, pede para chamar os pastores, os presbíteros de Éfeso, e ali ele faz uma despedida. É uma cena até muito bonita, porque Paulo diz para eles ali assim: vocês jamais verão outra vez o meu rosto. E aquilo trouxe uma comoção naqueles pastores, que 3 anos conviveram, não só com um homem de Deus, mas com manifestação do poder do Espírito Santo, e ouvir do seu pastor: vocês não vão ver mais o meu rosto. Então foi uma comoção. Se você lê realmente envolvido com o Espírito, você entra naquela história, e você se comove junto com aqueles pastores, de uma história há 2000 anos atrás. E aqui em 19 a gente vê os feitos tremendos do apóstolo Paulo nessa cidade. O texto informa que Paulo, lá em Atos 20, como eu falei, informa que ele passou 3 anos lá, nessa cidade de Éfeso, ministrando a palavra de Deus. Assim que Paulo chegou na cidade, ele realizou os batismos, como era de costume, e se dirigiu para a sinagoga e começou a ministrar a palavra. A primeira coisa que Paulo chegava numa cidade é procurar uma sinagoga. Então ele procurou uma sinagoga, e a Bíblia fala que ele ficou 3 meses ministrando ali, frequentando a sinagoga e falando ousadamente a palavra de Deus, e ele falando sobre o reino de Deus, mas o coração daqueles judeus estavam trancados. A palavra de Deus usa empedernido, quer dizer, virou pedra. O coração daqueles homens estavam como pedra para ouvir a respeito do Evangelho, a respeito do Messias, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, depois de 3 meses de ministração poderosa, porque eles reconhecem que a ministração era poderosa, mas depois de 3 meses, Paulo não insiste mais.
E aí Paulo então sai da sinagoga, e aí provavelmente tudo leva a crer, com esses 12 discípulos, ele decide deixar a sinagoga e vai para um local chamado Escola de Tirano. Eu acredito que ele tenha alugado aquele espaço chamado Escola de Tirano, porque foi ali onde tudo aconteceu, na Escola de Tirano. Ali o apóstolo Paulo passou a ministrar as Sagradas Escrituras, e diz que todo dia ele ministrava a palavra do Senhor. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja muito poderosa. Uma poderosa em obras, poderosa em conversões. A gente fica boquiaberto com as particularidades das entrelinhas do que está nesse texto. A igreja de Éfeso foi poderosa em curas, em milagres, em manifestação do poder do Espírito Santo, em expulsão de demônios. Essas credenciais do poder de Deus, essas credenciais da manifestação do poder do Espírito Santo, isso é fruto de uma vida aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo tinha uma vida de jejum, tinha uma vida de oração, tinha uma vida de consagração. E onde há consagração, também há manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Não existe poder de Deus sem consagração. Isso aí a gente precisa ter muito claro, que muitos crentes vivem de superficialidade porque não têm uma vida consagrada. Vivem em conflitos com Deus, em conflitos pessoais, não conseguem vencer as suas limitações, não conseguem vencer o seu pecado porque não tem vida consagrada. Porque o poder de Deus não é brincadeira, mas o poder de Deus está associado a sacrifícios, a uma vida de consagração. E agora Paulo está fazendo aí a mesma coisa com os irmãos de Éfeso, porque quando ele esteve em Antioquia, o apóstolo Paulo botou fogo naquela igreja no bom sentido do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja de Antioquia foi uma igreja poderosa, e o apóstolo Paulo saindo, sendo enviado como missionário, ele então abre uma igreja em Éfeso, e essa foi a outra igreja poderosa que o apóstolo Paulo frequentou, que ele assumiu a vida ali, a vida espiritual daquela igreja. Aqueles 12 homens acompanhavam Paulo, estavam ouvindo a palavra de Deus todo dia por 2 anos. Na verdade foram 3 anos no total, porque as escrituras falam aí que durante 2 anos toda a Ásia ouviu falar do Evangelho. A pregação do Evangelho foi para toda a Ásia, conforme diz o texto. Então, irmãos, sinceramente, o que vocês acham que aconteceu com aqueles irmãos que estavam expostos, esses 12 irmãos que estavam expostos à ministração da palavra poderosa de um homem como o apóstolo Paulo, todo dia, de estarem na presença de Deus em adoração, em oração, em cultos, todo dia, durante 2 anos? Misericórdia, é exatamente esse poder. Eles foram incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo colocou no coração daqueles homens uma sede de evangelização, a paixão por almas, o desejo de levar aos pés do Salvador aquelas vidas, aquelas pessoas. E nós vamos ler o texto agora, Atos 19, 9. Olha o que diz aí, veja na sua Bíblia. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho aqui, o caminho é o cristianismo, falando mal dos cristãos, porque naquela época os cristãos eram reconhecidos como pessoas do caminho, pessoas cristãs. Deixa eu voltar o texto mais uma vez para ficar mais fácil. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Verso 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Eu creio que não foram somente 2 anos de pregação, mas foram 2 anos de muita oração. Mas foram 2 anos de muita consagração. Foram 2 anos de muito jejum. Porque a partir desse momento, no texto que nós vemos aqui, é só manifestação do poder do Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo. O poder de Deus desceu naquela igreja. Não só desceu naquela igreja, como desceu naquela cidade. Paulo foi usado tremendamente pelo Espírito Santo. O nível de poder desse homem, chamado Paulo de Tarso,
eu creio que nenhuma carne mortal ainda tenha vivido o que esse homem viveu. O verso 11 e 12, vamos ler? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, e diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. As pessoas pegavam os lenços e os aventais de Paulo, que ele usava, como diz aí, de uso pessoal, era algo dele particular, colocava sobre os enfermos e as enfermidades fugiam das pessoas. Colocava sobre pessoas endemoniadas e os demônios se retiravam. Gente, não tinha oração, não tinha expulsão de demônio. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eu fico pensando que nos dias de hoje, a gente lê uma coisa dessa e fica pensando que, como que isso existiu? Como que isso existiu? É o que eu tenho ministrado aqui, irmãos. Prepare os filhos de vocês, porque o salmista Davi, o rei Davi, ele quis fazer o santuário de Deus e Deus não permitiu, porque as mãos dele estavam manchadas. Quantos de nós temos mãos manchadas pelo pecado? Quantos de nós que Deus não permite e não vai permitir que nós chegamos até determinados níveis? Mas os filhos de vocês podem ser preparados para isso. Nós somos a geração da reconstrução, ou melhor, da regeneração. Nós estamos regenerados. Mas a geração dos nossos filhos é a geração, então, da construção, é do algo novo, de chegar onde nós não fomos. É isso que nós estamos vendo aqui, essa manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Bem interessante foi a maneira como o escritor de Atos, que foi Lucas, né? A maneira como ele expressou esse momento. Ele diz assim: as enfermidades fugiam das suas vítimas. Olha a forma como o escritor, ele ficou talvez procurando palavras para tentar explicar o que acontecia. Imagina levar um lenço e uma pessoa enferma e colocar sobre ela e ela ficar curada. Ele tentou encontrar um verbo que pudesse explicar aquele momento, e ele usou aí essa expressão: as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. As pessoas eram curadas sem receber oração. A gente vive, irmãos, um evangelho muito pobre, embora o evangelho seja um evangelho de poder. O evangelho que nós temos é um evangelho de poder. Aí as pessoas podem falar assim: mas como? Você é pastor, como é que você está falando isso? É verdade. Como é que eu, como pastor, estou falando isso? É porque nós estamos em fase de reconstrução, irmãos. E você pode fazer parte dessa igreja, essa igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, de reconstruir a manifestação do poder do Espírito Santo. Talvez não sejamos na nossa geração, mas na geração dos nossos filhos, uma geração trabalhada, uma geração preparada, uma geração onde você possa orar com ele todo dia, uma geração onde você possa abrir a Bíblia com o seu filho todo dia, uma geração onde você possa fazer cultos todo dia. Vai ser uma geração daquela que você não recebeu, mas que eles estão preparados, vão ser preparados para a poderosa manifestação do Espírito Santo de Deus. E por trás dessa história que nós estamos falando do apóstolo Paulo da igreja de Éfeso, tem muita santidade, irmãos. Tem muito sacrifício, tem muita humilhação, tem muito perdão, muita oração, muito jejum. Aliás, eu quero até falar sobre essa questão do perdão, porque quando nós não perdoamos, nós somos impedimentos para o Espírito Santo. As pessoas não entendem isso e querem viver a sua vida na carne. Irmãos, nós temos que ver com o coração tão limpo, senão o Espírito Santo não flui. Hoje, nós como crentes, ou a igreja do Senhor, tem falhado muito nesses itens. Que itens? Os itens que eu citei do apóstolo Paulo: sacrifício, humilhação, perdão, oração, jejum. A cristandade está falhando muito no básico da vida cristã. E por isso que nós temos hoje um evangelho pobre. Por isso que nós temos hoje uma cidade como São Gonçalo cheia de igreja que não faz diferença. Continua os divórcios, continua os adultérios, continua os namorados indo para motéis, continua as fornicações, continua fazendo filho fora de casamento, tudo crente.
Então, queremos ver poder de Deus? Na lama, na sujeira, na podridão? Deus se nega a operar o seu poder assim, irmãos. Por isso que eu convido você a fazer parte de um time de oração. Porque é a oração que vai dar-nos sustentação para a gente dizer não para o pecado, para a gente caminhar em santidade e regenerar a nossa vida de relacionamento com Deus e poder ver a manifestação do poder dele sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos. E nós, como os crentes, temos falhado muito isso. Eu quero fazer aqui uma pergunta de retórica. Como está a sua vida diante de Deus com relação a esses itens de consagração? Qual itens de consagração? Como está a sua santidade? Responda. Como está o seu nível de sacrifício? Oração, jejum e etc. Fazer o culto com a família, ler as escrituras para o seu filho. Como está o seu nível de sacrifício? Como você reage à humilhação? Se você pegar as escrituras e pegar Jesus como exemplo, você vai ver que ele disse que deveríamos dar a segunda, que deveríamos dar a face, se bater numa, dar a outra. Falou que se pegar a túnica, dar também a capa. Falou que se caminhar 1 milha, ir com ele 2. Então, como está o seu nível de humilhação? Você tem perdoado ou está guardando, alisando, cariando mágoa no seu coração? Como está a sua vida diante de Deus com relação a esses itens de consagração? Isso são itens de consagração. Como você tem andado com a sua vida de oração e de jejum? Aliás, você tem sido fiel aos cultos da sua igreja? Você tem sido fiel à sua igreja, aos cultos da sua igreja? Precisamos viver em consagração. Precisamos viver em espírito. Porque Deus só pode ser visto, sentido e ouvido em espírito. Se não temos uma vida de consagração, não vamos ver, nem sentir e nem ouvir. Porque Deus é espírito. E se estamos longe de uma consagração, essas coisas passam de largo. Passamos a viver pelo que a gente acha, pelo que a gente pensa, pelo que a gente entende, nunca por uma influência do Espírito Santo sobre nós. Então, sem consagração, a carne fala mais alto. Os sentimentos ruins assumem o nosso coração e fazem um estrago. Passamos a dar mais atenção à voz desse mundo do que à voz do Espírito Santo. Nós lemos que Paulo fazia milagres extraordinários, mas isso era porque ele possuía uma vida diante de Deus extraordinária. Só pode fazer milagre extraordinário quem tem uma vida extraordinária. A igreja de Éfeso estava explodindo no poder de Deus, em pensar que tudo começou quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso e encontra 12 pessoas que nem batizados estavam direito, gente. Nem batizados estavam direito aqueles homens. E tudo começou assim. E durante 2 anos o apóstolo Paulo já estava voando no Espírito Santo de Deus. Aliás, desde o capítulo 13 de Atos, que a gente já vê ele voando poderosamente. Aqui, obviamente, anos e anos depois, isso só mostra uma coisa, que a vida de consagração de Paulo não parou. Só mostra pra gente que a vida ali aos pés do Senhor, a vida de oração, a vida de entrega, a vida de consagração do apóstolo Paulo era diária. A gente pode tirar folga de trabalho, mas Deus não é trabalho, Deus é a nossa folga. Então não dá para tirar folga da folga. Não dá para tirar folga da folga. Deus é que dá força, Deus é que renova, Deus é que nos coloca de pé, Deus é que anima o nosso coração, Deus é que tira a tristeza, a agonia, a angústia e dá um novo fôlego de vida. Como que vamos tirar folga disso? Não dá para tirar folga de Deus. Ah, mas eu trabalho a semana toda e domingo eu quero dormir até mais tarde. Levanta, ora e volta a dormir. Mas ora, não tira folga de Deus. Vamos dar continuidade ao texto aí e ver um fato curioso. É que alguns judeus, vendo o poder de Deus na vida de Paulo, eles, provavelmente, tudo leva a crer, que eles estavam vendo
a forma como o apóstolo Paulo trabalhava, a forma como o apóstolo Paulo fazia, provavelmente as suas particularidades de gestos, de palavra, eles estavam vendo, e esses judeus, eles foram fazer o mesmo, ou pelo menos tentaram fazer o mesmo. Eles devem ter visto o apóstolo Paulo curando, devem ter visto o apóstolo Paulo expulsando demônios, e eles então tentaram repetir o modelo do Paulo. Não deu certo. Eles tentaram expulsar um espírito maligno de uma pessoa e o tiro saiu pela culatra. O demônio, além de não sair, respondeu assim para eles: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E vocês são quem? Os judeus repetiram o modelo de Paulo e não deu certo. Irmãos, o modelo que dá certo, presta atenção, o modelo que dá certo é uma vida consagrada. Esse é o modelo que dá certo. O modelo que dá certo para viver nesse mundo é uma vida de santidade, é uma vida de oração. Esse é o modelo que nós temos que copiar. O modelo que dá certo é plantar a árvore à beira do ribeiro e esperar que no seu devido tempo dá fruto. Porque você pode dizer assim: eu estou orando há um mês, estou orando há um ano. O modelo que dá certo é plantar uma árvore à beira do ribeiro, como está no Salmo 1, porque no seu devido tempo vai dar frutos. Então, insista até que os frutos apareçam. Eu quero só fazer lembrança de que o pastor Cho, lá na Coreia, ele disse que ele orou durante 2 anos. A expressão dele: eu só orava e dormia, orava e dormia, orava e dormia, e não via nada. Então eu quero dizer para você o seguinte: Deus não é cego nem surdo, Ele está vendo e ouvindo as suas orações. Continua, porque no devido tempo os frutos aparecem. Essa é uma prova de resistência, uma prova na presença de Deus. Você sabe desde quando o seu pastor está orando pelas madrugadas? Desde outubro de 2017. Fechamos 2017, fizemos 2018 todo, fizemos 2019 todo, estamos caminhando 2020. Todo dia. Teve vezes que falhou? Sim, teve vezes, mas contado no dedo. Porque até quando eu ia dormir às 2 da manhã, às 5 eu levantava para orar. E quando eu vejo que eu não vou conseguir levantar às 5, eu oro antes. Eu vou ter o meu tempo de oração antes, para quando dormir, eu sei que não vai dar certo. Então eu faço isso. Então, a gente tem que criar mecanismos, circunstâncias. Eu quero dizer para você o seguinte: se você diz assim: pastor, eu não sei o que falar, ofereça a si mesmo em oração. Fique em silêncio e diz: Senhor, eu estou aqui em silêncio, oferecendo a mim mesmo, a ti. Ofereça-se como sacrifício vivo, santo e agradável ao teu Deus. Então, o modelo que dá certo é um modelo de consagração, de orar, de buscar o Senhor, porque no devido tempo vai dar fruto. O que é dar fruto no devido tempo para quem ora? No devido tempo, o Espírito Santo vai fluir usando a sua vida. Eu quero ler o texto aí no verso 13, 14, 15 e 16, Atos 19. Vamos dar continuidade. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Verso 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, os 7 filhos, 7 pessoas, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos tiraram a roupa deles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Vamos lembrar que no verso 9, Paulo teve que sair da sinagoga, porque eles estavam com o coração endurecido, e descrente, e falando mal das pregações do apóstolo Paulo. Vamos lembrar do que aconteceu lá atrás.
Agora, a gente está vendo os filhos do sumo sacerdote, lá da sinagoga, tentando expulsar demônios. Não é por modelo. Ah, Paulo faz assim, vamos fazer. Não é por modelo, é por vida consagrada. Autoridade não se tem, irmãos, a não ser por consagração, por reconhecimento da parte do Espírito Santo de Deus. Manifestação do poder de Deus é por consagração, é por vida íntegra, é por santidade. E eles não conseguiram expulsar os demônios. Aqueles judeus estavam expulsando o demônio pelo Jesus que Paulo prega. Não funciona, né? Esconjuro-vos por Jesus que Paulo prega. Não deu certo, né? Então você que está me ouvindo, presta atenção. Você não pode viver pelo que o pastor prega. Você tem que viver pelas suas experiências. Ouvir a pregação é só para te animar. Ouvir mensagem é para te colocar no foco. O que era ouvir uma pregação de um pastor? É você ouvir interpretações bíblicas. É isso que nós fazemos. Pegamos um texto bíblico e trazemos para você esmiuçado, para que ali você se sinta animado com as revelações da palavra de Deus e possa tocar a sua vida. Então, você que está me ouvindo, presta atenção. Você não pode viver pelo que o pastor prega sobre Jesus. Você precisa viver pela sua própria experiência com Jesus. Porque a gente ouve testemunhos e acha lindo demais, mas por trás de um testemunho tem sacrifício, por trás de um testemunho tem humilhação, por trás de um testemunho tem dor, por trás de um testemunho tem uma vida com Deus, tem fé, tem consagração. O Jesus do pastor tem que ser o seu Jesus também. Não podemos viver pelas experiências dos outros. Não podemos viver pelos testemunhos dos outros. Não podemos viver com Deus sem conhecê-lo. Não podemos viver no Evangelho sem obedecê-lo. Vive com Deus, mas não conhece. Vive no Evangelho, mas não obedece. É enganar a si mesmo. Ser crente nominal. Tem nome, mas não tem vida. Falta fôlego de vida. Falta mergulhar. Falta entender que sem oração a gente chega a lugar algum. Já falamos que passar o dia inteiro ouvindo louvor não adianta nada se não tiver uma vida de oração. Porque louvor não enche ninguém que não tem uma vida de oração. Você sabe o que acontece com uma pessoa que ouve louvor o dia inteiro, mas não tem uma vida de oração? Aquele louvor chama-se entretenimento. Está entretido. Mas quem tem uma vida de oração, aquele louvor enche. Fala em línguas, glorifica, chora, enche. Mas quem não tem vida de oração é só entretenimento. É o dia todo entretido com louvores. E para quem ouve mensagem o dia inteiro também e não tem uma vida de oração, o que são essas mensagens? Presta atenção, é só conhecimento. Unção, zero. Só conhece, mas não tem a vida da manifestação da palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, mas não tem a vida que está sendo ministrada. Quem não tem vida de oração não consegue colocar em prática aquilo que ouve. Quem não tem vida de oração sabe o que tem que fazer, mas não tem força para fazer. Quem não tem vida de oração é zero de unção. E depois desse fato dos espíritos malignos ter atacado os 7 judeus e ter prevalecido, a Bíblia fala que os judeus fugiram desnudos. Quer dizer, não era roupa como a nossa, que tem fecheclé, que tem botão, que tem... Era roupão. Então, pegar aquele roupão, aquele soltava, aquilo abria com facilidade, né? Eles fugiram desnudos e machucados e feridos. Esse acontecimento, você sabe o que aconteceu com esses judeus que foram lá nessa casa expulsar? 7 judeus foram lá expulsar. Essa notícia se espalhou por Éfeso, está na palavra. Nós vamos ver aqui. Virou notícia entre os judeus e virou notícia entre os gregos, quer dizer, entre a população.
além da notícia, aconteceu isso, além da notícia, o temor de Deus veio sobre aquele povo. E quer saber? A partir daí, então, os resultados começaram a ser mais poderosos ainda. Vamos ler o texto bíblico? Atos aí 19 que nós estamos, o verso 17 ao 20, diz assim: chegou este fato, qual fato? De expulsar os demônios, não ter conseguido, os demônios ter caído em cima deles, ter ferido? Não. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus, e o nome do Senhor Jesus, era engrandecido. Verso 18, muitos dos que creram, olha que tremendo, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. 19, também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, essas artes mágicas aqui são identificadas como feitiçaria. Então, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, feitiçaria, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculado os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que eu desejo é que os irmãos percebam, com esse texto de Atos 19, é essa arquitetura, essa forma como o Espírito Santo de Deus foi levando a igreja. Como a manifestação do poder de Deus foi acontecendo, desde Atos 19:1 até Atos 19:20. Quando tudo começou, encontra 12 homens que nem sequer conhecia o batismo de Jesus, só conhecia o batismo de João, foram batizados nas águas, que é o batismo de Jesus, depois foram batizados com o Espírito Santo. Aí passaram 3 meses na sinagoga, eles estavam com o coração duro, saíram de lá, foram para a escola de tirano, 2 anos então aí, aí que o negócio fluiu, culto todo dia, oração todo dia, manifestação do poder de Deus, e as coisas começaram a acontecer de maneira tremenda. Então, o que eu desejo é que os irmãos percebam é esse crescimento, é essa construção, é essa forma como o Espírito Santo de Deus assumiu o controle daquela igreja na cidade de Éfeso por causa do pastor e dos seus membros. Se os membros estivessem divididos, se os membros tivessem rachado com o pastor Paulo de Tarso, com certeza essa manifestação não aconteceria, porque daria a entrada das trevas, da divisão, e estaria diminuindo a manifestação do poder de Deus. Por isso que lá em João 17:21 diz, para que todos creem naqueles que foi enviado. João 17:21 fala para que todos creem, todos sejam um, para que todos creem no Senhor Jesus Cristo, para que haja salvação, para que todos creem no Senhor. É necessário, obrigatoriamente, que haja uma unidade na igreja, senão nem salvação tem na igreja. Então por que a manifestação do poder de Deus estava também ali? Porque havia uma unidade naquela igreja. Por trás de cada acontecimento daquela igreja, o temor de Deus, antes de vir nos habitantes, porque aqui fala que depois daquele evento dos demônios cair em cima dos judeus, que o temor de Deus entrou no coração dos gregos e dos judeus. Antes que o temor de Deus fosse para o lado de fora, ele aconteceu do lado de dentro da igreja. Antes que o temor de Deus chegasse aos ouvidos, essa história trouxesse temor de Deus, a igreja era cheia de Deus, era cheia de poder, cheia do Espírito Santo, cheia do temor de Deus. Percebo que esse mover sobrenatural do Espírito Santo está associado a uma igreja que teme a Deus. A igreja que teme a Deus vive esse temor honrando ao seu Senhor. A igreja que honra ao seu Senhor é a igreja que anda em santidade.
A igreja que honra o seu Senhor é a igreja que não negocia o pecado. É a igreja que ora, que busca o seu Deus, que adora, que jejua. A igreja que honra o seu Senhor é a igreja submissa. A igreja que respeita a autoridade. É a igreja que honra os seus líderes, que honra os seus ministros. Essa é uma igreja que honra ao seu Senhor. O temor de Deus é o freio do crente. Porque preste atenção, o mundo não tem o temor de Deus. O que acontece? É normal roubar, é normal matar, é normal fornicar, é normal adulterar, tudo é normal. Porque o que traz moralidade é o temor de Deus. Se não tem o temor de Deus, também não tem moral. A moral de Deus passa a ser flexível, dependendo do contexto, dependendo da situação. Então o temor de Deus é o nosso freio. O crente com temor de Deus paga o preço para viver segundo as Escrituras Sagradas. O texto diz que o temor veio sobre o povo e Jesus era engrandecido. Olha, do lado de fora, o temor veio sobre o povo e as pessoas passaram a engrandecer a Jesus. Mas o contrário também é verdadeiro. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O nome de Deus é blasfemado, é desrespeitado no mundo por vossa causa, igreja. Paulo, escrevendo a igreja de Roma, disse isso. Aqui a gente está vendo também o contrário. O temor de Deus chegou lá, no mundo, lá fora. E Jesus era engrandecido. Porque aquela igreja era uma igreja que honrava o seu Deus, que buscava a face do seu Deus. Então, irmãos, presta atenção, por favor. Jesus, para ser engrandecido do lado de fora, lá no meio do povo, é porque do lado de dentro, o Senhor Jesus cresceu tanto, que dentro do santuário não pôde compor a própria glória de Deus, e ela passou para o lado de fora. Dá para você entender isso? Como é que se chega para que a vizinhança possa receber a grandeza de Deus? É porque dentro daquele santuário, Deus foi sendo honrado, Deus foi sendo honrado, Deus foi sendo honrado com a oração, com a consagração, com a santidade, com uma vida íntegra, com a submissão, com honras. Deus foi sendo honrado, Deus foi sendo honrado. A igreja, a manifestação do poder de Deus foi crescendo naquela igreja, a ponto de já não ficar mais ali dentro. E aí, chega do lado de fora, aí as pessoas começam a engrandecer o Jesus daquela igreja. Irmãos, a nossa responsabilidade como crente não é somente chegar na igreja, participar do culto e entregar o seu envelope. A nossa participação como crente é ela em casa, é lá fora, é lá na rua. Eu não sou pastor aqui nesse púlpito somente. Eu sou pastor quando eu estou no trânsito. Eu sou pastor quando eu estou no mercado. Eu sou pastor quando eu estou andando na rua. Eu sou pastor dentro da minha casa. Pastor no sentido que eu estou dizendo de não afastar a minha responsabilidade como crente, é nesse sentido. Eu não afasto a minha responsabilidade. O que eu sou aqui falando com você, eu sou quando eu desço desse púlpito. Eu não tenho duas caras, eu não tenho dois comportamentos, eu não tenho duas formas de falar e de agir. Mas isso aí se consegue quando você tem uma vida consagrada a Deus. Você é o mesmo dentro de casa e fora de casa? Ou você dentro de casa é uma pessoa e fora de casa é outra, ou na igreja é uma pessoa, e quando chega em casa, você é outro marido, é outra esposa, é outro filho. Jesus cresceu tanto nessa igreja, que chegou um momento que ele não pôde continuar somente lá dentro da igreja, e foi para o lado de fora. Essa é a igreja que honra o seu Deus, que ama o seu Deus, que dá a vida pelo seu Deus. O Espírito Santo tinha liberdade nessa igreja. O Espírito Santo teve a liberdade de convencer os irmãos do pecado, da justiça e do juízo. Porque a Bíblia fala que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E isso aconteceu na igreja de Éfeso, que tremendo. O Espírito Santo veio com tanto poder, com tanta glória, que do lado de fora, as pessoas começaram a se converter. Que do lado de fora, o temor de Deus chegou no coração daquelas pessoas. Olha só como Lucas expressou isso no verso 18. Diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Irmãos, esse é o verdadeiro avivamento
e agir do Espírito Santo. Pessoas quebrantadas, contritas, compungidas, constrangidas, avivadas pelo Espírito Santo de Deus. O temor de Deus entrou no coração e os pecados foram confessados. Agora, o que é incrível é que voluntariamente o povo veio e começou a fazer as suas confissões públicas. Gente, confissões públicas das suas obras más. Elas se autodenunciavam. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cumpri aquilo outro, eu fiz aquilo. Começava publicamente, na frente. Se eles fizeram uma fogueira para colocar os seus livros e queimar os seus livros de feitiçaria, então isso foi muito mais do que simplesmente dentro. Eles não fizeram fogueira dentro da igreja, dentro da escola de Tirano. Eles fizeram essa fogueira do lado de fora. Então, o próprio povo estava se autodenunciando. Não precisava ninguém dizer, ó, esse fez isso. Não dizer, eu fiz isso. Isso é a manifestação do poder de Deus dentro de uma igreja, indo para o lado de fora e alcançando as pessoas. Irmãos, tudo isso que a gente está vendo aqui é algo assim a um nível muito alto. Não há pretensão minha de ser um apóstolo Paulo. Loucura. Mas o que eu enxergo é que são princípios. Que princípios? A manifestação do poder de Deus depende de santidade. Você está andando em santidade? A manifestação do poder de Deus depende de uma vida de oração. Você está em oração? Quando nós voltarmos dessa pandemia, qual é a igreja que nós vamos encontrar? Uma igreja consagrada? Você está se consagrando? Você está orando? Você está no relógio de oração? Porque nós queremos ver uma igreja diferente. Uma igreja que obedece aos princípios da palavra do Senhor. Uma igreja que paga o seu sacrifício para estar na presença do Senhor. Aquela gente começou a entregar os seus próprios podres. Pasmem. Gente, confessar pecados não é simples. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Falar dos seus pecados não é simples. Publicamente não é simples. Mas a manifestação do poder de Deus era tão grande que eles estavam fazendo isso. Estavam falando dos seus próprios podres publicamente. Eles estavam botando para fora, sem que ninguém cobrasse. Voluntariamente, aquelas pessoas vinham em público para falar dos seus erros. A que ponto chegou a igreja do pastor Paulo? A que ponto chegou essa igreja? Também podemos dizer que o Espírito Santo é capaz de fazer com uma igreja que busca a sua presença e ama estar com o seu Deus. Isso é o que o Espírito Santo é capaz de fazer numa igreja que busca o seu Deus e ama a presença do seu Deus. Que momento fantástico essa igreja estava vivendo com a manifestação do poder do Espírito Santo. Só em pensar que os lenços e os aventais do pastor Paulo usava eram retirados, o uso pessoal era retirado para curar pessoas e para expulsar demônios. Só em pensar nessas coisas, só lembrando que Lucas disse que as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam por causa dos lenços e dos aventais. Será que esse poder estava disponível somente para aquela época? Será que acabou? Será que esse poder só estava disponível exclusivamente para o apóstolo Paulo? Não, irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esse poder continua disponível para aqueles que pagam o preço que o apóstolo Paulo pagou. Esse poder continua disponível para aqueles que querem viver como o apóstolo Paulo viveu. Esse poder continua disponível para a igreja que anda como a igreja de Éfeso andou. O poder de Deus não está disponível. Eu fiz uma listinha aqui, presta atenção. O poder de Deus não está disponível para uma igreja prostituta. Sabe o que é uma igreja prostituta? A Bíblia fala, não se prostituir com outros deuses. O que é se prostituir? É dividir o seu amor. O amor que deveria dar ao Senhor, está dando também para outras. Então tem pessoas que dividem o seu amor. Imagina uma noiva dividir o seu amor com 2 homens. Imagine um homem dividir o seu amor com 2 mulheres. Isso
é o que muito da igreja faz. Igreja prostituta. Não coloca Deus em primeiro lugar. Tudo está em primeiro lugar, menos o seu Deus. É uma igreja prostituta. Então, o poder de Deus não está disponível para uma igreja prostituta, para uma igreja suja, para uma igreja que anda em divisão, para uma igreja que esconde o seu pecado, para uma igreja que desonra os seus líderes. O poder de Deus não está disponível para uma igreja que não honra o seu Deus, negando o próprio dízimo que sustenta a casa do Senhor. Como que o poder de Deus vai estar disponível numa igreja se há pessoas que negam o próprio sustento da casa de Deus? Verso 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculado os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Eu já ouvi dizer que a última coisa a se converter no homem é o bolso, pois aqui está uma amostra de uma poderosa conversão. As pessoas voluntariamente abriam mão de livros. O que é um livro naquela época, gente? Misericórdia. Que valor não era um livro, valor monetário? Imagina uma pessoa ter um livro, mas a Bíblia fala que foram vários livros, porque devia ser de altíssimo valor, muito caro, foram vários livros. Imagina essas pessoas abrirem mão de seus livros, da sua biblioteca, muito dinheiro ali investido e jogar fora, queimar aqueles livros, valores que chegaram a 50.000 denários. O que significa 50.000 denários? Um denário é um dia de trabalho. Então o que seria um ano de salário? 365 denários. Um ano de trabalho, 365 denários. Nós estamos falando de 50.000 denários. Dá para se ter noção da riqueza, da fortuna, do volume monetário, do volume financeiro que está envolvido aqui. Pessoas se converteram de fato e de verdade, a ponto de, aquilo eu tenho certeza que significou um sacrifício, mas Deus era mais importante do que guardar uma revista pornô, um filme pornô, uma fita, uma imagem pornô, do que visitar sites de pornografia e depois vir para a igreja adorar a Deus. Como vamos ter manifestação do poder de Deus no santuário, gente? Como? Nós queremos muito de Deus e dando o que der para dar. Não é o que der para dar, é consagração. Eu te convido a você a ter uma vida de oração. O poder do Espírito Santo passeava livremente naquela igreja. Verdadeiramente o Espírito Santo tinha liberdade para agir naquele santuário. E dentre tantos aprendizados que temos com a igreja de Éfeso, a gente aprende também que o maior impedimento do Espírito Santo manifestar o seu poder na sua própria igreja é a própria igreja. O que impede o Espírito Santo de fluir na igreja? A igreja. Na igreja de Éfeso, verdadeiramente, Deus conseguia ser Deus naquela igreja. A igreja de Éfeso, Deus conseguia verdadeiramente ser o Senhor daquela igreja. A igreja, lá naquela igreja de Éfeso, verdadeiramente Deus conseguia realizar a sua vontade naquela igreja. Aquela igreja trazia prazer ao coração do Pai Celestial, ao ponto de não ter limites do poder dele naquela igreja. Qual era o objetivo de Deus com toda essa manifestação do Espírito Santo? Vamos ler o verso 20? E a gente vai aqui, é o último verso. Qual era o objetivo de Deus com toda a manifestação do Espírito Santo? Verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O objetivo de Deus era fazer crescer e prevalecer a sua palavra e a sua vontade. O alvo de Deus sempre foi salvar vidas. O alvo de Deus sempre foi resgatar vidas do inferno, libertar os cativos, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, curar famílias, curar enfermos, estabelecer o seu reino, reinar nesse mundo mal. O que eu entendo em ler um texto como uma história tão impressionante, tão linda e tão maravilhosa como essa, Atos 19, 1 a 20, o que eu entendo de ler essa história tão maravilhosa, é que Deus está nos chamando para uma vida de santidade, quebrantamento e oração. Deus está nos chamando
para que nós possamos depositar aos pés dele consagração. Estamos prestes, irmãos, a retornar aos nossos cultos presenciais com um novo normal. 25 a 30% das pessoas. Mas quando você vier para cá, vem com fome e sede. Vem com fome e sede de Deus. Venha com prazer e com desejo de dizer: eu vou entrar no santuário do meu Pai e adorar junto com os meus irmãos. Irmãos, nós precisamos construir uma vida aos pés do Senhor. E estamos construindo. Eu convido você a fazer parte desse time, a fazer parte dessa equipe, a fazer parte desse corpo de Cristo aqui em Nova Cidade. Porque tudo que Deus espera de nós é que nós possamos ser o que Ele deseja que sejamos. O que Deus quer é que nós não venhamos fazer o que dá para fazer. Não faz o que dá para fazer, faz o que tem que ser feito. O que está no seu coração com relação à oração da madrugada? É isso que você tem que fazer. Fazer o que tem que ser feito. Não tentar passar a mão por cima de você. Mas precisamos romper. Precisamos fazer dessa igreja uma igreja que honre ao seu Deus. A história que nós contamos é uma história muito linda, muito bonita, impactante, poderosa. Que essa realidade do Espírito Santo pode ser a nossa realidade. Mas nós precisamos nos afinar com o nosso Deus, nos humilhar na sua presença, abrir mão do que tem que abrir, fazer o que tem de fazer, mas romper com todos esses limites. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
Senhor Jesus, nós estamos dispostos a nos humilhar e a sacrificar aquilo que nos custar, para que Tu inclines o Teu ouvido ao nosso clamor. Porque não vale a pena deixar de ofertar a Ti sacrifícios de oração e ter uma vida sacrificada nesse mundo, sem ouvir a Tua voz, sem ter direção e tomando decisões erradas. Não pagamos um preço de sacrifício para estar aos Teus pés. Não pagamos um preço de sacrifício para estar na Tua presença. E pagamos uma vida sacrificada por viver longe do Senhor, por não conseguir obedecer ao Senhor. Está diante de nós dois sacrifícios: o sacrifício de oração e ter ao Senhor conosco, ou uma vida sacrificada sem oração, vivendo toda sorte de destinos e de ventos que sopram sobre a nossa vida. Nós estamos dispostos a nos humilhar e sacrificar aquilo que me custar. E não custa tanto assim. Custa algumas horas de sono, custa alguns momentos de sono, custa alguns momentos para fazer um culto diante do Senhor, custa alguns minutos para ler as Escrituras na nossa casa. Não é tão alto assim, porque no final, a nossa colheita, a nossa herança, o nosso amor é o Senhor. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo. Oh Senhor, fortalece a vida dos meus irmãos e ministra sobre o coração dele a Tua glória, a Tua graça. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos a força do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você saia do estado de letargia, de anestesia, de mornidão, para ser um servo do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo, para a glória do Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Um bom domingo, que Deus abençoe rica e abundantemente. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita.